E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que assusta a maioria das pessoas. Com certeza quando 99% das pessoas pensam sobre esse assunto, ficam assustadas e temem isso, que é a crise, crises. Todos nós tememos crises e nós nos afastamos das crises. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que as crises são extremamente importantes para o nosso crescimento. Eu vou usar como base para esse vídeo o livro do Tim, chamado Sobre a Construção do Sentido. O Ricardo Tim de Souza é um professor hoje que trabalha na PUC do Rio Grande do Sul e é um grande filósofo brasileiro. E esse livro aqui dele é um livro já clássico dos livros que ele produziu, e inclusive é um livro bastante utilizado em várias disciplinas de introdução à filosofia em várias universidades. Eu mesmo, quando fiz essa disciplina lá na graduação, eu estudei esse livrinho aqui e ele é extremamente interessante para abrir aqui alguns leques filosóficos. Bom, quando nós falamos crise na filosofia, nós estamos basicamente aí debatendo assuntos de filosofia prática, de filosofia normativa, de filosofia algumas vezes até mesmo descritiva, mas são áreas vinculadas à ética, à filosofia política, à filosofia social, à filosofia do direito. Crise na política, podemos fazer um trabalho sobre isso, ou crises pessoais também. Muitas vezes passamos por várias crises pessoais, no sentido mais de existencialismo mesmo, de angústia existencial, e a filosofia pode nos ajudar com isso também. Há várias teorias filosóficas que trabalham no âmbito da ética, com a questão do bem viver, com a questão da felicidade, passando aí pela eudaimonia, por exemplo, em Aristóteles, a ataraxia da era helenística com os estoicos, com os epicuristas, enfim, até os dias atuais. Então esse é um tema que surge com a filosofia lá na antiguidade, lá no século V, e permanece até hoje. E o tema crise, ele meio que perpassa esse debate da ética, por exemplo. Eu vou usar então esse livrinho aqui, vou destacar alguns trechos do capítulo onde o Tim trabalha com o conceito crise e vou comentar esses trechos aqui com vocês. Então vamos aqui ao trecho. Diz ele: a crise é uma das vivências mais originais do ser humano, se não a mais original. E isso é bem forte, né? Porque se nós pensarmos tipo, as diversas vivências que nós temos ao longo da nossa vida, diz ele que a crise é uma das mais originais. Por quê? Vamos entender. Aí ele faz a seguinte pergunta: mas como deve ser aqui entendida a palavra crise? Aí ele responde: certamente não no sentido banal a que estamos acostumados. Por quê? Porque quando tu fala crise para o senso comum, no sentido banal, crise remete justamente ao momento de ruptura, ao momento do negativo. Basicamente é o momento do negativo e não do positivo. A crise não deveria ser nunca compreendida como um obstáculo intransponível, com a decadência, a desagregação ou a pura catástrofe. Crise não é isso, mas para o sentido banal, para o senso comum, crise é isso. E justamente por isso, por ser decadência, desagregação, catástrofe, nós nos afastamos, nós evitamos qualquer tipo de crise. Crise origina-se do grego crino, adequado a um grande conjunto de sentidos. E aqui nós temos algumas palavras do significado crise do grego crino. Quais são as palavras? Vamos a elas. Distinguir, discernir, julgar, acusar, condenar, explicar uma questão. Interpretar, apreciar, avaliar. Então vocês percebem que o termo crise de crino do grego não remete somente a aquilo que o senso comum pensa, catástrofe, decadência, mas sim distinguir, discernir, julgar, condenar, etc. Há vários sentidos aqui. E crises significa então outra coisa, ou seja, né, ação ou faculdade de separar, de discernir, luta, decisão, juízo, sentença, resultado, desenlace. Eis aí alguns termos que remetem justamente a esse conceito que estamos debatendo nesse vídeo. Continua ele: é assim facilmente perceptível que a palavra crise, em sua etimologia, envia muito mais para uma situação de tensão e decisão. Então, segundo a etimologia,
remete justamente à tensão e decisão. Tensão nesse choque, né, que a crise gera, e decisão dessa escolha que tem que ser feita, do que para um acontecimento de catástrofe absoluta ou de decadência irreparável, que comumente nós achamos de catástrofe ou decadência. Inclusive o termo aqui, catástrofe, tem um sentido também que é interessante. Diz aqui, catástrofe, além do seu sentido óbvio de aniquilação, tragédia ou destruição, conserva em sua origem os seguintes sentidos, entre outros: volta, mudança, saída, fim, morte e conquista. Então, novamente, um conceito aqui que na sua etimologia há vários outros sentidos que normalmente, pelo sentido banal, nós não captamos. Catástrofe é mais um exemplo disso. Bom, continuando então aqui, crise significa sim antes, e aqui eu peço atenção total de vocês, porque essa é a parte central deste vídeo. Vamos a ele então. Crise significa sim uma situação a respeito da qual uma determinada decisão tem de ser tomada. Então na crise algo tem que ser decidido. E aqui nós nos voltamos para a tomada de decisões. E como eu disse no início do vídeo, na filosofia há uma grande área no âmbito da ética que trabalha com a tomada de decisões. E tu vai trabalhar com a tomada de decisões a partir de várias vertentes filosóficas, como por exemplo, citando apenas duas, a deontologia e o consequencialismo. A deontologia kantiana, por exemplo, pelo imperativo categórico, e o consequencialismo utilitarista, com a questão da felicidade, por exemplo. Significa, continuando o texto, aqui, o rompimento com a lógica do passado e o equacionamento e interpretação precisos das condições do presente. Significa a capacidade potencial de julgar o sentido do passado. Significa a possibilidade de discernir os elementos do passado e do presente no sentido da construção do futuro. Crise, então, significa o quê? Quando nós estamos passando por uma crise, por exemplo, significa que nós temos que discernir os elementos do passado, do presente, para nós tomarmos uma decisão para o futuro. E justamente é a crise que nos remete a esse discernimento de elementos do passado e do presente, para melhor escolhermos assim aquilo que iremos fazer, portanto a tomada de decisões para o nosso futuro. Bom, portanto, crise já tem na própria palavra um potencial positivo. Exatamente. Comumente, como eu tinha falado, o termo crise remete apenas ao potencial negativo. Mas, por outro lado, ela tem sim um potencial positivo. E é isso que nós devemos entender e aplicar. E aceitando esse elemento positivo, aplicar na nossa vida, nas nossas crises. Nas crises que nós passamos meio que diariamente, né? Porque, como diria o Schopenhauer, viver é sofrer, de certa forma. Logo, a gente está sempre à mercê do sofrimento, e isso significa que vivemos em crises e nós temos que aprender com essas crises e não simplesmente sofrer com elas e tentar negar essa crise, tentar negar esse negativo. Não, nós temos que aceitar isso como algo positivo e melhorar, enfim, crescer com elas. Retomando então aqui, portanto, crise já tem na própria palavra um potencial positivo, ao qual não estamos absolutamente familiarizados no dia a dia. Não, de fato não estamos familiarizados com esse potencial positivo da crise, né? Pois a disseminação da palavra crise, ao mesmo tempo em que, por um lado, acostuma as pessoas a pensá-la como uma negatividade pura ou um limite destrutivo, por outro lado, banaliza e amortece o seu poder questionador, sendo que estes dois aspectos são dois lados de uma mesma moeda. A leitura meramente negativa do termo crise faz com que, consciente ou inconscientemente, tenhamos medo dela, da negatividade que ela representa. E é de fato o que ocorre, né? De modo geral, as pessoas temem a crise, por essa negatividade que ela expressa. E ao descurarmos, então continuando aqui, né? E ao descurarmos a sua dimensão profundamente positiva, abdicamos de aproveitar o tempo de crise para incitar as modificações necessárias nas condutas pessoais e sociais. Não só ela nos ajuda para as nossas condutas pessoais e individuais, mas também para as nossas condutas sociais. Ela não tem apenas um elemento subjetivo, mas também ela tem um elemento objetivo e intersubjetivo.
Cria-se assim um círculo vicioso. Temos medo exatamente dos momentos e situações que nos permitiriam, pela correta interpretação dos fatos, a tomada de posição frente à realidade que impediria que outras crises como aquela emergissem. Ao percebermos apenas o lado negativo da crise, fugimos. A gente foge, né? O lado negativo da crise, das chances de superação de nossos medos e problemas através da conscientização dos sentidos da crise. Então, de fato, aqui, já concluindo o vídeo, né? Se nós, de fato, nós pensarmos apenas pelo lado negativo dela, a gente foge simplesmente. A gente foge de todas as possibilidades, de todas as chances que nós temos de crescimento que a crise acaba nos gerando. Porque, mal entendendo, julgamos que estas chances sejam puramente destrutivas. Mas são, sim, por outro lado, como o Tim defende aqui, construtivas, pela etimologia da palavra. Mas a vida é uma crise constante, uma permanente crise de crescimento. Ao negarmos a crise, estamos, na verdade, negando possibilidades à própria vida. Então eu finalizo esse vídeo convidando vocês a que vocês, de fato, revejam o conceito crise, né? Não apenas tomam a crise nesse sentido negativo, que normalmente ela é tomada, mas também no seu sentido positivo. E com ela aprendam e acabam crescendo por meio delas, por meio das crises que nós temos diariamente e teremos até o dia da nossa morte. Um forte abraço, bom proveito das crises e até o próximo vídeo.